irmãos, por favor, abra sua Bíblia. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o nosso irmão Mateus, capítulo de número 4, por favor. Enquanto você encontra, eu aproveito para fazer os meus agradecimentos a Deus pela sua bondade, sua misericórdia, seu amor, que é infinito e grande, é uma experiência própria. Queridos, eu louvo a Deus pela vida do meu pai, a vida da minha mãe, que Deus abençoe de uma forma poderosa. Não posso deixar também de agradecer a Deus pela vida dos meus queridos irmãos que me apoiam essa noite, vieram adorar ao Senhor juntamente conosco. Que o Senhor de uma forma poderosa abençoe. Meu querido irmão Ricardo, deixa eu mostrar para vocês como é bom ter amigo. Olha só, irmãos, olha só o meu presente de aniversário. O irmão Ricardo conheci lá em Teresina, no Congresso da UJADEP, e aí o Senhor nos aproximou. E vai continuar assim até lá em cima, amém? Querido irmão Zé Nilson, muito obrigado, que Deus abençoe. Queridos, Deus vai falar essa noite. Glória a Deus. Não é uma revelação, é intimidade. Quem encontrou, amém? Diz o texto. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia. Toma o teu assento em nome de Jesus. Deixa eu te dar uma notícia. Glória a Deus é liberado, tá? Não é proibido da glória a Deus essa noite. Aleluia, Jesus. Queridos irmãos, eu preciso ser muito objetivo essa noite. Por favor, fique com a sua Bíblia aberta. Caso saia alguma coisa errada, sou humano, os irmãos não levem para casa. Agora, tudo aquilo que foi edificante vier dos céus, pegue, abrace, nunca mais solte. Queridos, o Senhor Jesus Cristo, no seu ministério, depois de 30 anos de espera, Jesus era longânimo, era benigno, pois ele tinha paciência. 30 anos sem pregar. Se você não vai encontrar na Bíblia Sagrada dizendo que Jesus ensinou aos doutores da lei antes dos seus 30, Aleluia. Diz que ele interrogava. Quando ele completa os seus 30 anos, que é batizado por João Batista, ele é tentado pelo diabo no deserto, e agora sim, ele começa a pregar a mensagem tradicional, oficial do Evangelho. Que mensagem é essa? Arrependei-vos, porque é chegado o reino Aleluia. dos céus. Como é de costume, quero que você repita comigo: preparando o discípulo para o apostolado. Preparando o discípulo para o apostolado. Amém. Queridos, perceba que no versículo de número 17, Jesus está sozinho. Glória a Deus pela vida da irmã Rosângela, seu esposo, que bom ver vocês. Jesus está sozinho no versículo 17. Aleluia. Mas o que eu te dizer? Ministério não se exerce sozinho. Mentira do Satanás, aquela mundana que diz: no mundo nós não temos amigos, apenas colegas. Vai perguntar para Jesus. Ele tinha 12. A questão é que nem todos o consideravam, mas ele considerava todos. Amigos é importante no ministério. Eu tenho vários e jamais quero perder a amizade deles. Preciso deles e talvez eles precisam de mim. Jesus mostra isso no versículo de número 18. Ele está caminhando à beira do mar da Galileia para conseguir amigos, ou seja, discípulos, para serem treinados e mais tarde ser apóstolo. Leia comigo, por favor,
o versículo 18, porque você vai ler a Bíblia hoje. E Jesus, caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam uma rede ao mar. Por quê? Pois eles eram pescadores. Vem comigo, por favor. Queridos e amados irmãos, Jesus convida. Agora, o que mais me chama a atenção nesta mensagem é a pregação de Jesus para Pedro, a pregação de Jesus para André. E qual é a pregação? Deixa eu revelar algo antes de falar qual foi a pregação. Está muito difícil, você vai concordar comigo, ganhar uma alma nos nossos dias de hoje. Está complicado. Não tem mais pessoas que não frequentam a igreja nos visitando, e as nossas pregações já não quebrantam mais o coração do povo. E olha só como é o nosso apelo. Ei, Jesus salva, Jesus te liberta, Jesus te transforma. Vem para Cristo. Jesus faz, é mentira? Não, Jesus transforma, Jesus liberta, é verdade. Mas agora, irmão, eu vou olhar como era a pregação de Jesus para Pedro e a pregação de Jesus para André. Siga-me. Ele não fazia eles se emocionar, não. Ele não colocou o fundo musical para dizer assim: chora aí, vê se sinta de mim. Não. Quem quer vir após mim, siga. No momento em que Jesus chama Pedro, chama André, ele está chamando o quê? Amigos. Ele vai passar a treinar eles para ser apóstolos. Você também vai ser apóstolo, fica tranquilo. Logo depois do versículo 20, eles imediatamente deixaram as suas redes e seguiram. Preste atenção, por favor, que Jesus revela uma verdade para eles. Vocês não vão ser mais o que? Pescadores de peixe. E vamos ser o que então? Pescadores de homem. Eu te convido a trocar a rede pela Bíblia. Eu te convido a trocar um anzol por uma palavra que diz: arrependei-vos. A partir de hoje você não lança mais anzol. A partir de hoje você não lança mais rede. Vai lançar uma palavra que é mais ou menos assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia. Logo depois, Jesus faz o mesmo convite a Tiago, filho de Zebedeu, e a seu irmão João. O João, que daqui a pouco ou mais tarde, vamos chegar lá, vai ter algumas visões maravilhosas. Também recebeu um chamado que dizia: siga-me. O primeiro passo para exercer o ministério e caminhar rumo ao apostolado é obedecer o siga-me. E depois você vai abrir sua Bíblia lá em Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 23, e vai ler bem assim: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga. Aleluia. Irmãos, observe por favor que Jesus está dizendo: quem quer vir após, porque se fosse na minha frente, não dá certo. Tem gente querendo andar na frente de Jesus. É após. Quem quer vir após mim, tome a sua cruz. Só hoje, cada dia, tome a sua cruz e siga-me. Quando você tomar a sua cruz, tenho uma palavra de Deus para a sua vida, que não vem da minha parte, mas da parte de Jesus. Quem coloca a cruz nas costas, jamais pode tirar ela das costas. Quem pôs a cruz uma vez nas costas, vai chorar, vai sofrer, mas de maneira nenhuma ele pode pensar em arrancar a cruz das costas. E por quê? É hoje, é amanhã, é a depois, é até chegar no céu. Você lembra da oração do Pai Nosso? Pai, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, tá bom, mas a cruz de cada dia também dou. A cruz de cada dia tu vai carregar. E agora, irmão Wellington, tá Pedro, Tiago, João, todos eles com uma cruz nas costas.
Olha para mim, por favor. Ele vai fazer uma pergunta. Irmão, eu vou pregar em nome de Jesus. Glória a Deus. O que que o pescador sabe sobre pregação? Ou mais um, chegou lá na coletoria de impostos e disse: Mateus, siga-me. A pergunta que eu faço é: o que um caba que fica, teu dinheiro é tanto, me dá tanto, sabe sobre pregação? Aleluia. Vou liberar, são improváveis. Aleluia. Lembrou de você, não é? É improvável. Glória a O Deus. que é que uma pessoa que a profissão dele, não, eles não pescavam por esporte, Marquinhos, não era que nem eu e tu, eles pescavam porque era a sua profissão, eram pescadores, porém agora, eles ouviram o siga-me, mas eles têm que pregar. E o que o pescador sabe sobre pregação? O que o publicano, Mateus, sabe sobre pregação? Não se preocupe, eu vou instruir vocês. Abra, por favor, sua Bíblia, Mateus capítulo 10, versículo de número 5. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus não deixa nada oculto do homem, ele revela tudo, não tem conversa. Ele fala mesmo, versículo 5 ele diz: estes 12 Jesus enviou, dando-lhe ordem, dizendo: agora, não ireis pelo caminho dos gentios, e não entreis em nenhuma cidade samaritana. Irmão Hélio, está dizendo para mim que Jesus exclui os gentios? Está dizendo para mim que Jesus exclui os samaritanos? Não. Se você é leitor da Bíblia, se você busca a história, sabe que os samaritanos, me permita, não se cheiram com os judeus. Os samaritanos não gostam dos judeus, porém, Jesus teve contato com o samaritano. João 4. Jesus teve contato com o gentil, o centurião. Jesus teve contato com o gentil, a mulher que ele chamou de cachorrinha. Ele teve contato, mas sabe o que acontece? Talvez o Pedro não fosse simpático como mestre. Aleluia. Talvez o João não iria saber, irmão Zacarias, conversar que nem o mestre. O que ele faz? Não ireis até os samaritanos, não ireis até os gentios. E por que não? Não gosta de vocês. Segura. Está rejeitando? Não, estou tomando cuidado de vocês. Isso aqui não revela para mim, irmã Caroline, desprezo de Jesus com os samaritanos. Revela cuidado com os seus discípulos. Vai ler Atos dos Apóstolos capítulo 13. Paulo diz: ele me chamou para ser luz dos gentios. Só não tinha chegado o tempo ainda. Vai ler Atos dos Apóstolos. Filipe pregou e Samaria completa se converteu. Só não tinha chegado o tempo ainda. Aí ele vai dizer no versículo 6: mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aleluia. O filho primogênito é o principal alvo de Jesus. Não, irmão Hélio. Tá bom, então vamos para a Bíblia. João capítulo 1. Ele veio para quem? Para os seus. Mas os seus não receberam. Vamos lá. Disse Jesus: a salvação vem dos judeus. Jesus veio direcionado a quem? Aos judeus. Mas como os judeus rejeitaram, aí ele disse: meu Deus, meu Pai amou o mundo de uma tal maneira que deu liberdade não só ao judeu, que deu liberdade não só ao gentil, mas todo aquele que nele crê, que não pereça, mas tenha vida. Ele sabe como trabalha, ele sabe o que está fazendo. A salvação vem do judeu, verdade. Ele veio para os seus, verdade. Mas como os seus não fizeram, eu quero você. Eu quero você. Louvado seja o nome de Deus. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora. E quando forem, meu Deus, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Vem comigo, irmão Evanilson. A pregação de João
é a mesma pregação de Jesus. Por que eu disse no início da mensagem, irmão José do Carmo, que a mensagem principal, tradicional do Evangelho é arrepender, é a pregação do homem que é a voz do que clama, prega. João apareceu, foi pregado pela manhã. João apareceu no deserto da Judéia pregando. Qual era a pregação? Arrepender, porque é chegado o reino dos céus. Veio Jesus e disse: arrepender, porque é chegado o reino dos céus. Qual é a pregação que ele ensina para os discípulos? É chegado o reino dos céus. Mas é claro que acrescenta: arrepender, porque é chegado o reino dos céus. Se você abrir a Bíblia no Pedro já formado, no Pedro já apóstolo, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, Pedro está pregando: arrependei-vos, para que venha um tempo de refrigério, convertei-vos, para que venha um tempo de refrigério. Irmão Wellington, eu não estou entendendo onde você quer chegar. Por que João pregou a mesma mensagem de Jesus, que é a mesma mensagem dos apóstolos, e eu não posso pregar? Por que Jesus ensina para os discípulos a mesma pregação dele, que é a mesma pregação de João, e quando eu prego fecho na cara? Glória a Deus, aleluia. A mensagem do Evangelho não mudou, Aleluia. porque ainda tem gente que não se arrependeu. Glória a Deus. A mensagem do Evangelho continua a mesma. Essa noite vai ser repetida a mesma pregação do João Batista. Essa noite é repetida a mesma pregação de Jesus. João Batista pregou: arrependei-vos. Jesus pregou: arrependei-vos. Pedro pregou: arrependei-vos. Paulo pediu para ninguém se conformar, e eu repito: arrependei-vos. 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 Porque, irmão, é chegado o reino dos céus. Fala para ele, Paulo: a nossa salvação está mais próxima do que quando aceitamos a fé. Aleluia. No versículo de número 8, ele vai agora dar autoridade para os seus discípulos. Eu sinto graça para pregar, irmão. Ele vai falar no versículo 8 dizendo: curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Olha para mim. Aleluia. Tudo que Jesus está dando para os discípulos, se eu falar alguma coisa que você não entendeu, faça uma cara assim 43 para mim repetir de novo, tá? Quando Jesus deu a ordem para os discípulos, ele só deu coisa que ele tinha. Ele só deu coisas que ele já tinha feito. Vamos para a Bíblia que eu amo ela. Vamos lá. Curai os enfermos. Jesus curou, a saber, a mulher do fluxo de sangue. Jesus curou, a saber, o cego Bartimeu. Jesus curou, a saber, o criado do centurião. Jesus curou, a saber, aqueles enfermos que corriam na sua direção, aqueles enfermos que clamavam como Jairo, como aquela mulher. Eles clamavam por milagre e Jesus curava. Então Jesus curou, deu autoridade para curar. Jesus disse: purificai os leprosos. Jesus purificou, a saber, os 10 leprosos. Jesus purificou, a saber, Mateus capítulo 8, o leproso veio lá do vale e pediu: mestre, me cura. Jesus também ressuscitou dentre os mortos, a saber, o filho da viúva de Naim, a saber, o Lázaro, a saber, a filha de Jairo. Agora, de graça recebestes, de graça dai. Deixa eu bater uma pergunta aqui, só responde quem está ligado. Quantas moedas Pedro deu para Jesus para receber o dom de curar? Quantas moedas Pedro deu para Jesus para conseguir o dom de curar? Nem tenho prata, nem tenho ouro, mas aquilo que eu recebi de graça. Aleluia! Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e faça.
salva, pode conseguir interpretar os textos. Eu não paguei, então agora por que eu cobraria para falar dessa palavra tão maravilhosa? Está errado. De graça recebestes, de graça dai. Jesus está revelando para os seus discípulos uma coisa: vocês vão curar. Que bênção! Vocês vão purificar. Maravilha! Vocês vão libertar. Que maravilha! Porém, eu disse que Jesus não esconde nada de ninguém. As bênçãos, escute isso aqui, as bênçãos que Jesus tem para a tua vida, tu vai alcançar. Aleluia. Vamos fazer o seguinte, levanta a mão para receber. As bênçãos que tem na tua vida, você vai alcançar. Segura levantada. Agora, as aflições que tiver para a tua vida, você vai passar também. Glória a Deus. Irmão Wellington, como assim? Tem certeza do que você está falando? E isso aqui vem do próprio Deus Pai. Para que você dê crédito à minha pregação, eu vou fundo nesse tema. No versículo de número 16 do capítulo 10, Jesus diz que envia os seus discípulos como ovelhas no meio dos lobos. Sim, significa que os milagres vão acontecer, mas os lobos vão perturbar. Jesus sempre dá o lado bom, mas também não deixa ninguém enganado sobre o lado ruim. O próprio Deus permitiu a cura da mulher do fluxo de sangue, mas também permitiu o Getsemane. O próprio Deus permitiu ele dizer: Lázaro, vem para fora. Mas o próprio Deus permitiu ele entrar no sinédrio. O próprio Deus permitiu ele levantar a filha de Jairo, permitiu ele curar o filho da viúva, ressuscitar o filho da viúva de Naim. Mas o próprio Deus permitiu o Calvário. As bênçãos que tem para a tua vida, tu vai alcançar, mas não fique enganado. As aflições pelo nome de Cristo, tu vai passar também. A dor pelo nome de Jesus, tu vai passar também. E por quê? Porque o mestre passou e eu não sou melhor que o mestre. Ele afirma aqui no capítulo 10 que os discípulos vão ser levados, aleluia, os discípulos vão ser levados ao sinédrio. Eles vão ser levados ao sinédrio para serem julgados pelos homens. Ah, meu Deus do céu, como é que eu fico? Como é que eu fico depois de ouvir que vou curar? Como é que eu fico depois de ouvir que vou libertar a vida, mas ao mesmo tempo estou ouvindo que vou sofrer? Como é que fico se eu estou ouvindo que vou ser uma bênção nas mãos do meu mestre, mas ao mesmo tempo estou ouvindo que é capaz até mesmo eu morrer? O que é que eu falo? Ele não poupou Pedro, ele não poupou João, ele não poupou Tiago, ele não poupou os seus discípulos. Por que ele pouparia? Ele é o Deus que permite os momentos bons. Irmão, eu estou te preparando para o apostolado. Segura. O Pedro ouviu do seu Senhor: você vai sofrer. E diferentemente lá do Getsemane, que tu disse que morria e não morreu, agora tu morre. O que me chama ainda mais a atenção nesse texto é que vai ter um momento que Jesus vai dizer o seguinte: eu os envio como ovelhas em meio dos lobos, e peço que vocês sejam prudentes como a serpente, mas inofensivos como as pombas. Agora, irmãos, por causa desse glória a Deus, bem aí, eu vou dirigir essa palavra ao Senhor. A diferença de uma serpente para uma pomba é muita diferença. A serpente, ninguém ataca ela sem que ela perceba. Mas se você atacar ela e errar o bote, ela fica lá te olhando e não vai embora. Já a pomba, tu não atira nela tu não consegue atirar nela se tu encostar demais, mas ela não fica te olhando, ela vaza. A serpente é prudente, mas ela quer te enfrentar. A pomba é prudente, mas ela vaza. Preste atenção, o que Jesus está dizendo? Sede prudentes como as serpentes, espertos,
mas não pise em cima de ninguém com as pombas. Sejam prudentes como as serpentes. Por que, Senhor? Pregue o meu evangelho, seja ousado, mas quando alguém quiser contender, tu vaza com a pomba, tu corre com a pomba, porque todas as vezes que alguém tentou fazer contenda contra o meu nome, eu vazei, porque contenda não combina com o nome de Jesus. A luta não combina com o nome de Jesus. Se na tua casa tem contenda, Jesus não está lá. Se na tua casa tem laúça, Jesus não está. Agora, se na tua casa tem paz, gozo, alegria, é o lar de Cristo. Aleluia. Não é difícil discernir, meu Deus me diz. Não é difícil discernir. Como eu sei se Jesus está no lugar ou não? Como é que eu discerno se Jesus está no lugar ou não? Se eu chegar lá e estiver brigando, meu Jesus está longe daqui. Será que você se lembra quando os discípulos de João chegaram para ele e disseram: tu está batizando mais que meu Senhor? E eu vou espalhar por aí? É laúva, é contenda. Aí Jesus disse: fica tranquilo, João, meu filho, pode batizar para ir, eu vou para o outro lado. Aleluia. Cante, irmão, cante com autoridade, pregue com autoridade, mas depois de pregar, cumprimenta o obreiro da igreja. Verdade. Glória. Aleluia. Pregue com autoridade, pode falar, deixa Deus te usar, mas quando for lá na porta, cumprimenta o porteiro. Aleluia. Seja prudente, mas inofensivo. Irmão velho, Jesus disse que os discípulos passariam aflições. E aí? Passaram? Vamos já encerrar. Passaram. O Pedro ouviu. O Pedro não viveu enganado. E aqui na igreja, ninguém vai começar o ministério enganado, não, Rosinha. É dor, é choro, é luta. Tem uma frase que eu usei aqui um dia e continuo a usar: pregação fácil gera crente fácil, mas na primeira oportunidade ele vaza. Meu Deus, aleluia. É melhor pregar o arrepender e ser um crente raiz do que pregar onde vai te dar carro, moto, e nada. Glória a Deus. Pedro, tu vai sofrer. Por amor ao meu nome, tu vai padecer. Pelo amor ao meu nome. Não estou dizendo não, Pedro. Não estou dizendo que tu vai sofrer coisas assim aleatórias. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que tu vai sofrer por meu nome. Atos dos Apóstolos. As bênçãos se concretizam na vida de Pedro. Que maravilha! Ainda no seu ministério, as bênçãos se concretizam na vida de Tiago. Mas o herói passou a espada nele. Ainda no seu ministério e no tempo de bênção, Pedro chegou para o paralítico e curou o paralítico. Que bênção! Pedro, ainda no seu ministério, pregou e quase 5.000 almas se converteram. Porém, o mesmo Pedro foi bater no sinédrio. Ministério fácil não é ministério, irmão. Isso aqui a gente não precisa ir caçar uma história na Bíblia para tirar as nossas conclusões. Você sabe disso. A Bíblia te diz, e agora você passa. Ministério que não tem lágrima, eu sou suspeito desse ministério. Ministério que não tem choro, irmão Francimil, eu sou suspeito desse ministério. O apóstolo Pedro chegou a um nível tão pesado do seu ministério, mas ele nunca se lembrou do mestre dele. E depois de tanto pregar, e depois de tanto fazer bênçãos, fazer milagres no nome de Jesus, irmão Rosil, Pedro teve o mesmo fim de Cristo. O mesmo fim de Cristo. Segura. Pedro, tu vai morrer numa cruz. Vai ser crucificado. Pode até ser, mas de cabeça para baixo.
ele nem morreu, eu sou digno de morrer como ele. Pode até ser, podem bater os pregos, mas quando for colocar a cruz, põe ela de cabeça. Aleluia, Jesus. Eu não sou digno de morrer como o meu mestre. E meu mérito, enquanto aos gentios, enquanto aos samaritanos, não se preocupe, Filipe já está pregando lá. Enquanto aos gentios, ele levanta Paulo e levanta ele para ser luz dos gentios. Agora, até o cara que é levantado, meu Deus do céu, até o cara que é levantado depois da morte de Cristo. Ah, Jesus! As palavras de Jesus no capítulo 10 se concretizam na vida dele. Até o cara que não contemplou face a face o mestre, mas apenas em uma visão poderosa que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Esse cara enfrentou também as mesmas aflições que Jesus disse em Mateus capítulo 10. Ele foi parar no cárcere lá em Cesareia por causa do Evangelho de Cristo. Ele foi parar no cárcere lá em Roma por causa do Evangelho de Cristo. Ele foi parar no cárcere lá de Filipos por causa de quê? Por causa do Evangelho de Cristo. Mas esse homem entendia tanto sobre o que era Jesus Cristo. Esse homem sabia tanto sobre o privilégio de ser cristão, que ele estava dentro do cárcere e pegou a peninha e disse assim: regozijai-vos. Regozijai-vos sempre no Senhor. Meu filho, tu está preso por amor ao Evangelho de Cristo. Não importa a mim, foi dito aqui que nunca é sobre mim e sobre quem me mandou pregar. Não tem problema se eu estou preso. Paulo está dizendo: vai procurar a palavra para ver se tu não acha. Vai procurar a Bíblia para ver se tu não acha. O Paulo está preso, mas a palavra de Deus não está presa. Você quer Nutella e não gosta do Evangelho? Você quer Nutella e tem pressa para acabar os cultos? Você quer Nutella e não gosta da pregação do Evangelho? Deixa eu te dizer, enquanto você não valoriza, está transformando alguém. Enquanto Paulo está no cárcere, o Timóteo está crescendo. Quem foi que disse que só exerce pessoalmente, meu Marquinhos? Quem foi que disse que só exerce pessoalmente, irmã Deus? Jesus exerceu seu ministério na terra, continua a exercer. Olha a igreja aqui. Jesus exerceu seu ministério na terra. Paulo exerceu seu ministério na terra. E quando foi para a cadeia, eu não posso ir lá pregar, mas eu tenho uma pena e um papel. Vou pregar do mesmo jeito. Arrependei-vos. Não se esqueçam de orar. Não se esqueçam de buscar. Não se esqueçam de clamar pela presença. Não se esqueça de quem orou por vocês. Não se esqueçam de carregar a cruz. Mas Paulo é sofredor demais, eu sei. Mas dói demais, eu sei. Os apóstolos de Jesus Cristo deixaram o legado que era: vai sofrer. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus Cristo passou pelo Getsemane, e você também vai passar pelo Getsemane. Às vezes você vai chorar, você vai lamentar, às vezes você vai agonizar como Jesus. Jesus Cristo parou no Sinédrio e você também pode passar por lá. Jesus Cristo levou chicotadas e podem te bater também depois do culto. Jesus Cristo carregou a cruz e tu também está carregando. Jesus Cristo foi crucificado e tu também pode ser, mas Jesus Cristo venceu. E se eu passo pelo mesmo sofrimento que ele, se eu passo pelas mesmas dores que ele, eu sei, eu vou ter a mesma vitória que ele.